Olá pessoal, eu sou a professora Thaís. Hoje nós vamos falar sobre a química ambiental. Vamos introduzir alguns assuntos como o meio ambiente, como a poluição. Vamos falar sobre o histórico da química ambiental, da onde ela se desenvolveu, quais são as suas preocupações, qual a importância hoje do estudo da química ambiental, tá? Então, para começar, nós vamos definir o que é o meio ambiente. O meio ambiente é o conjunto de fatores químicos, físicos e biológicos que abriga, permite e rege a vida em todas as suas formas. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses fatores. O meio ambiente ele pode ser dividido em duas formas. O meio ambiente natural, que vai abranger os aspectos físicos, como as rochas, a água, o ar, o solo. Esses aspectos que também são conhecidos como fatores abióticos, que são os fatores que não possuem vida. E eu também vou ter o meio ambiente natural biológico, que vai tratar dos aspectos biológicos, os aspectos referentes à vida. Então, ele vai falar sobre a fauna, que são os animais, e a flora, que é a vegetação. E eu também vou ter outra classificação para o meio ambiente, que é o meio ambiente artificial. O meio ambiente artificial vai estar relacionado às atividades antrópicas, ou seja, às atividades relacionadas à ação do homem. Por exemplo, a agricultura, o desmatamento, a agropecuária, a construção das cidades urbanas. Então, após definir o meio ambiente, eu consigo entrar nos aspectos relacionados à química ambiental. A química ambiental ela vai relacionar tanto o meio ambiente natural quanto o meio ambiente artificial. E ela pode ser definida como o estudo das fontes, reações, transporte e efeito das espécies químicas em água, solo, ar, ambientes de vida e os efeitos da tecnologia nesses ambientes. E nós vamos estudar esses aspectos daqui para frente. A química ambiental, ela teve sua origem na química clássica, mas é recente o destaque dela na sociedade. Desde o século XVII já houve relatos, principalmente no Reino Unido, onde estava tendo uma extração de carvão, sobre os problemas ambientais que teriam as ações humanas. Já em 1872, foi divulgado em um periódico inglês uma minuciosa análise da qualidade do ar nas cidades de Londres e Manchester, apontando inclusive para as altas concentrações na emissão de SO2. Então, desde aquela época, já tinha-se uma preocupação com a emissão de gases, mesmo que não tivesse os avanços da química que se tem hoje, nem o conhecimento que se tem sobre alguns aspectos, como, por exemplo, a chuva ácida, que são causados por esses poluentes. Na década de 60, começou a ser mais frequente as discussões científicas sobre essas questões ambientais. Então, alguns temas como o uso de pesticidas, o descarte inadequado do lixo, a poluição do ar, começaram a surgir na comunidade científica. Já na década de 70, começou a se fortificar as questões da legislação. Então, começou a perceber os problemas ambientais e o caminho para onde estava sendo trilhado e começou a avaliar os riscos ambientais. Então, nessa época, vários novos produtos estavam sendo sintetizados e começou, então, uma preocupação com o que esses produtos poderiam causar na parte biológica, nos seres vivos daquela região. Na década de 80, começou então efetivamente uma preocupação ambiental, porque até então o planeta Terra era visto como algo ilimitado, então os recursos que nós teríamos, nós poderíamos usar à vontade e infinito. A partir de então começou a mudar um pouco esse conceito, começou a ver que vários recursos eles não eram renováveis e que isso poderia chegar a um fim. Então essa preocupação ela começou a atingir as outras camadas da sociedade. Já na década de 90, houve um grande crescimento da química ambiental e começou então várias discussões sobre práticas sustentáveis, vários encontros relacionados a isso para tentar amenizar os problemas que já haviam sido causados e tentar propor coisas novas para poder trilhar um caminho aí mais sustentável de manutenção, de preservação do meio ambiente. A química ambiental ela vai abordar tanto o meio ambiente natural quanto o meio ambiente artificial. Então agora nós vamos ver alguns exemplos dentro da química do que seria esse meio ambiente natural.
Um deles são as reações que ocorrem nos ambientes aquáticos. Então, reações, por exemplo, como a fotossíntese realizada pelas algas, são reações que fazem parte da química e fazem parte do meio ambiente natural. Outro exemplo seria a demanda bioquímica de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho dissolvido na água. Isso também vai afetar toda a fauna e a flora que eu tenho naquela região e também é um aspecto natural do meio ambiente. Outro exemplo seria a formação do petróleo. Então, a forma como esse petróleo ele é formado, como que eu posso fazer a separação, qual é a constituição desse petróleo, qual é a composição dele, por que eu consigo fragmentar ele em vários compostos e posso utilizá-los de várias formas, tudo isso faz parte desse aspecto. Os ciclos biogeoquímicos, que são vários. Um exemplo deles é o ciclo da água. Então, como essa água ela vai ser armazenada subterraneamente, como ela passa para os oceanos, o processo de evaporação que acontece através da energia solar, a formação das nuvens no processo de condensação, o armazenamento dessa água nas nuvens até que ela chegue ao ponto de ocorrer a precipitação e depois fazer a infiltração. Todo esse ciclo da água é um dos exemplos de ciclo biogeoquímico que a química vai trabalhar dentro da questão ambiental. E eu vou ter também o meio ambiente antrópico, que é o meio ambiente artificial. O meio ambiente onde eu tenho atividades e ações humanas que estão interferindo naquele meio, tá? O meio ambiente antrópico, ele vai ter duas vertentes de estudo. Primeiro, a degradação. Então, quais são as ações humanas que têm causado problemas ambientais e quais são esses problemas ambientais? Ao mesmo tempo que eu entendo esses problemas ambientais, eu consigo, então, traçar meios, traçar formas de estar recuperando, tentando recuperar esse ambiente que foi degradado e também mantendo aquele que ainda não foi. Então, sempre vai seguir nessas duas vertentes, tá? Nós vamos falar um pouquinho da degradação, porque é o primeiro aspecto da química ambiental. Então, primeiro eu preciso entender a forma como a ação humana tem degradado para depois tentar evitar essa degradação. Então, agora nós vamos falar alguns exemplos de ações humanas que causam degradação no meio ambiente. Uma delas é a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela vai filtrar os raios ultravioletas que vêm do Sol. Mas a partir do momento que eu faço buracos nessa camada, tem vários motivos que podem causar esses buracos. Por exemplo, a liberação de CFC, que são os clorofluorcarbonetos, eles vão destruindo essa camada de ozônio. E isso faz com que os raios eles não passem por esse filtro. Então, cada vez mais raios ultravioletas conseguem chegar na Terra. E isso vai trazendo vários prejuízos que nós vamos estudar no decorrer dessa disciplina. Outra coisa é o derramamento de petróleo no mar. Então, o petróleo ele traz sim várias vantagens, vários benefícios para o nosso dia a dia, mas pode causar também alguns malefícios. Por exemplo, quando ocorre o derramamento de petróleo. Então, aí nessa imagem está mostrando o derramamento de petróleo numa região grande. Isso acaba dando muito prejuízo, principalmente para a fauna e flora daquela região. Então, muitos animais acabam morrendo, muitos peixes, por conta da contaminação com esse petróleo. Outro exemplo é o aquecimento global. O aquecimento global ele tem trazido diversos prejuízos para o nosso planeta. Então, vários animais têm perdido seu habitat, muitas regiões de extrema seca, várias calotas polares estão derretendo e com isso mudando toda a configuração do planeta e causando um desequilíbrio ecológico em todas as regiões. Aí nessa imagem nós podemos ver um pouquinho dos problemas causados pelo impacto do aquecimento global no mundo. Então, na região do Brasil, por exemplo, os impactos sobre espécies é o que mais tem acontecido. Em outras regiões são queimadas ou inundações, também a falta de água, o degelo, mudanças nas colheitas. Então, observando o mapa aí, é possível ver que dependendo da localização geográfica, os principais problemas são diferentes. Claro que aí está mostrando os principais, outros problemas também decorrem do aquecimento global nessas regiões.
Outro exemplo que acontece pela ação do homem é a poluição. Aí algumas imagens de poluição, né? A poluição terrestre, a poluição radioativa, a poluição na água, a poluição eólica. Então, a poluição, ela pode ser definida como um desequilíbrio ou uma contaminação provocada no nosso planeta. E ela é principalmente causada pela ação do homem. Normalmente, nós atrelamos a poluição diretamente à ação do homem, mas existem alguns exemplos que são exceções. Um deles é o vulcanismo. O vulcanismo, ele libera, além de devastar a região em volta do vulcão, né, ele libera diversas substâncias para o meio ambiente que podem ser nocivas, né? Uma delas é o ácido clorídrico, outra é o dióxido de enxofre, que é um dos responsáveis pela chuva ácida. E o vulcanismo, ela é uma ação que ela é natural, não é uma ação do homem, mas mesmo assim ela é uma fonte de poluição. Aí tá a imagem de alguns vulcões. Dá para ver que ela libera alguns gases e várias substâncias para esse meio ambiente que podem causar aí prejuízos para essa região. Um outro exemplo é o Lago Nyos. O Lago Nyos, ele era um lago que tinha uma quantidade muito grande de gás carbônico e, na verdade, o que aconteceu, ninguém sabe exatamente a causa, mas o que os cientistas acreditam que tenha acontecido é que numa época de muita chuva, a água superficial ela ficou mais densa, então ela desceu para o fundo do lago e as águas profundas subiram. E isso fez com que o gás carbônico ele subisse também. E nessa região morreram quase 1.800 pessoas e 3.000 gados. Então, foi numa noite, por volta de umas 7h30, que esse desastre aconteceu e também foi por conta de uma poluição que ela foi natural, a emissão de gases naturalmente, não foi por nenhuma ação do homem. E existem diversos tipos de poluições que são causadas pelo homem. Alguns exemplos são a poluição atmosférica, hídrica, dos solos e radioativa. Nessa aula, nós vamos falar sobre a poluição atmosférica e sobre a poluição hídrica. Nas próximas aulas, nós trabalharemos os outros assuntos. Falando da poluição no geral, os principais causadores são a poluição industrial. Então, quando eu vou produzir, por exemplo, álcool, eu tenho como subproduto o vinhodo. Para cada 1 litro de álcool que eu produzo cerca de 13 a 14 litros de vinhodo. E esse vinhodo normalmente é despejado, e essas regiões em que ele é despejado, ele acaba contaminando. Mas já foi descoberto que esse vinhodo pode ser usado como biogás para produção de energia. Então, com os avanços da química ambiental, muitas coisas que eram descartadas e eram prejudiciais, elas podem ser reutilizadas, gerando coisas que são benéficas para a população. Outro causador é o consumo humano. Então, na sociedade que nós vivemos hoje, mais ainda, né, com essa sociedade digital, as pessoas têm acesso ao consumo dentro das suas próprias casas, nos seus computadores. Então, isso faz com que facilite muito essa questão da compra e as pessoas querem o tempo todo estar trocando de celulares, de carro, adquirindo coisas novas e as coisas que já não têm mais utilidade vão sendo descartadas, aumentando cada vez mais a quantidade de lixo. E o percentual de reciclagem hoje na nossa sociedade é muito pequeno. Então esse lixo ele vai se acumulando cada vez mais, causando poluição. Outro causador é o petróleo, né? O petróleo ele pode trazer vários prejuízos para a nossa sociedade. Uma delas são os vazamentos, que pegam uma região muito grande, como a gente já mostrou outra imagem também, e acaba prejudicando a fauna daquela região, e também a queima dos combustíveis decorrentes do gás do petróleo, que são extremamente tóxicos também para o ambiente. Agora nós vamos falar um pouquinho de poluição atmosférica. As causas especificamente da poluição atmosférica. A poluição atmosférica, a poluição que acontece na nossa camada atmosférica, acaba poluindo, né? Os poluentes, que são normalmente gases, eles ficam junto com o ar atmosférico e podem trazer vários prejuízos para nós.
Um dos principais motivos é a poluição das indústrias. Hoje a fiscalização diminuiu bastante essa poluição, mas ela ainda existe. Outras são as termoelétricas. Aqui no nosso país é muito mais comum as hidrelétricas, então muitas vezes muitos até desconhecem o que é a termoelétrica, mas a termoelétrica são usinas que elas utilizam o carvão para poder produzir energia para aquela região. Então essa queima do carvão libera os gases que são tóxicos para a atmosfera. E também a queima de combustíveis, né? Hoje em dia, com a facilidade das pessoas terem carro, aumentou muito o número de carros, que foi uma coisa boa, se você pensar no comodismo, né? A pessoa fica mais confortável, mas também aumentou muito também o número de poluentes que estão aí na nossa camada atmosférica. Quais são as principais consequências, então, dessa poluição? A chuva ácida. Então, esses gases que são liberados, eles ficam dispersos na atmosfera. Quando acontece a precipitação da água da chuva, o encontro desses gases com a água da chuva acaba formando ácidos. E esses ácidos, eles acidificam rios, podendo prejudicar a fauna e flora daquela região, destroem monumentos e vários prejuízos que vão trazendo, que nós vamos discutir no decorrer desse curso. E também o efeito estufa. Então, esses gases, eles impedem que os raios ultravioletas que chegam pelo Sol consigam retornar, e isso vai fazendo com que o aquecimento da Terra vai aumentando cada vez mais, ocasionando o aquecimento global que a gente já discutiu nessa aula. Agora, falando de poluição hídrica, que é a poluição das águas, as principais causas são o descarte de esgoto da maneira incorreta. Então, em países de alto consumo de medicamentos controlados, verificou-se problemas na fauna e na flora daquela região, porque esse medicamento ele vai para a urina e, ao ser descartado, os animais que estavam naquela região acabavam ingerindo e vários problemas foram decorrentes disso. Então, o esgoto ele precisa passar pelo tratamento correto, que nós também vamos estudar nessa disciplina, e todas as coisas necessárias para que ele não cause nenhum prejuízo para a região em que ele for descartado. Os resíduos industriais, a mesma coisa. Todos os resíduos industriais eles têm que ser tratados antes de ser jogados fora, para que não prejudique a região em que ele está ali inserido, que aquela indústria está inserida. Os processos agrícolas também, os pesticidas, os agrotóxicos que são jogados naquelas plantações, eles acabam se infiltrando no solo, indo para as águas subterrâneas, e se chegam nos lagos, isso pode causar problemas para aquela região. E as consequências da poluição hídrica. Então, primeiramente, a morte da fauna aquática, porque os animais são os primeiros a serem atingidos por qualquer substância que chega ali naquela região. E muitas doenças também, elas são transmitidas pela água contaminada, por exemplo, leptospirose, né? Então, aquela região, muitos dejetos sendo jogados podem atrair animais como ratos, e aí contaminando aquela região com doenças como leptospirose, algumas verminoses também, porque são águas que não são tratadas, principalmente de esgoto no caso das doenças. Então, a partir de tudo isso, nós podemos ver que o estudo da química ambiental, ele tem buscado melhorar cada vez mais o nosso planeta. Então, buscado entender as causas dos problemas ambientais, para poder, então, propor melhorias, propor soluções, e estudar esse tema é importante para todos os níveis de ensino, né? É importante para as crianças lá, então se você está se formando como licenciado, é importante que você cause essa conscientização nos seus alunos, é importante também para aquele que está sendo formado como profissional das áreas da engenharia, da química ou de qualquer área que vai lidar com a indústria, para saber tomar decisões coerentes, saber tomar decisões que não vão afetar o meio ambiente de uma forma ruim, sim de uma forma boa, assim tentar ajudar a melhorar cada vez mais. Então é muito importante o ensino da química ambiental em todos os níveis da sociedade, para que as pessoas possam ter atitudes conscientes e atitudes que sejam para melhorar o nosso planeta, tá? Então agora vamos só retomar algumas coisas que nós vimos que são importantes para nós darmos continuidade depois nas próximas aulas sobre a química ambiental, tá?
Então, nós vimos que a química ambiental, ela relaciona tanto o ambiente artificial quanto natural, que o ambiente artificial, que é o ambiente em que eu tenho a ação do homem, eu vou ter o estudo da química tentando entender a degradação e a poluição causada, nesse caso, pelo homem, para tentar recuperar e manter o ambiente da melhor forma possível. Eu tenho a química ambiental agindo também sobre o meio ambiente natural, tentando entender as reações que acontecem das espécies químicas no ambiente para poder também proporcionar melhorias para as condições ambientais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês realizem todas as atividades propostas dentro desse tema. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para contato. Obrigada.